Hoje foi dia de Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo. Enquanto dentro de campo nós somos francos favoritos, será que fora das quatro linhas a gente também ganha da Suíça pensando em economia, moeda, dívida pública, desenvolvimento e alguns outros pontos? Esse é o assunto desse vídeo. Camina! E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E obviamente, gente, estou gravando esse vídeo aqui antes do jogo, nós éramos favoritos, espero que a gente tenha conseguido concretizar esse favoritismo em resultado, ainda que sem o Neymar. Mas se dentro de campo a gente é disparado a melhor seleção, será que fora de campo, comparando a parte econômica, Brasil e Suíça, o Brasil tem muita vantagem? Primeiro vamos pensar em termos geográficos. Tem um livro que eu já citei algumas vezes aqui no canal, que ele é até interessante neste ponto, logo no começo, no seu prefácio, que é o livro Os Axiomas de Zurich. Nesse livro, o autor Max Gunter, ele pensa no quebra-cabeça que é a Suíça. Ele começa falando, pense no quebra-cabeça que é a Suíça, uma região montanhosa, sem saída para o mar. E se tem duas realidades em geografia, é que países que não têm saída para o mar costumam ser países mais pobres e que a montanha é mais atrasada em relação à planície. Tudo lá é mais complicado. Além disso, o território não é grande, comparando com territórios aqui do Brasil, é mais ou menos do tamanho do estado do Rio de Janeiro. O seu povo fala 4 idiomas diferentes e falando idiomas diferentes a cooperação fica mais difícil. Me coloca para trabalhar numa roda com 10 pessoas que falam português, eu vou conseguir cooperar muito mais. Em comparação, me colocar numa roda com 3 caras que falam alemão, outros 2 que falam francês, mais 3 falando italiano e o restante falando romanche, que são os 4 idiomas da Suíça. Eu vou conseguir cooperar muito menos no final das contas. Esse território em si também tem um clima que costuma ser mais frio, o solo não é bom para agricultura, eles não têm riquezas naturais, eles não têm minério de ferro, eles não têm carvão, eles não têm petróleo, não têm metais preciosos e mesmo com tudo isso, os suíços estão entre os países com a maior renda per capita do mundo. Como será que eles conseguem? E assim ele começa os Axiomas de Zurich. E aí é impossível você pensar nisso enquanto lê o livro e não fazer uma comparação com o Brasil. Se lá o território é pequeno, aqui o território é gigantesco. Se lá o solo não é bom para agricultura, aqui você tem regiões onde se plantando tudo dá, enquanto lá o clima é frio em boa parte do ano, aqui tem regiões onde é verão o ano inteiro. Se eles não têm saída para o mar, nós temos um dos maiores litorais do mundo. E se eles não têm recursos naturais, a gente tem em abundância. Aqui no Brasil você encontra tudo. Você tem carvão, você tem minério de ferro, com um teor de ferro mais alto do que de outros países, o minério de Carajás, por exemplo, negociado com prêmio frente a outros minérios. Você tem petróleo, você tem ouro, você tem prata, você tem de tudo, porque somos um país de território continental, habitado por um povo que fala um único idioma. Você pode ter até dialetos, né, pegando, por exemplo, os povos indígenas, mas hoje quase todo mundo fala português aqui no Brasil, o que facilita a cooperação. No entanto, como a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo, a Suíça ela dá uma surra no Brasil em vários índices, pensando em força da moeda, economia e qualidade de vida da população. Mas começando esse jogo, eu já vou pegar de primeira essa questão da moeda. A Suíça, assim como o Brasil, é um país que tem sua moeda própria, o franco suíço. E eu não vou colocar uma comparação direta entre elas aqui, eu vou comparar ambas com o dólar, até porque eu consigo voltar, no caso do franco suíço, a uma janela muito anterior. No caso do Brasil, todos nós sabemos aqui, o real ele tem apenas 28 anos de existência. E mesmo assim, com essa curta existência, já é a segunda moeda mais longeva que tivemos aqui entre 10 moedas que usamos desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. E se a gente volta à criação do Plano Real em julho de 94, nós temos esse gráfico. Lá atrás era 1 para 1, depois 2 para 1, depois ficou um tempo indo quase a 3, aí caiu, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1 e vai saber onde isso vai parar. Hoje, atualmente, a cotação é de mais ou menos $1 comprando R$ 5,40. Já no caso da Suíça, o franco suíço é bem mais antigo. Ele existia, inclusive, antes de ser adotado pela Suíça como uma moeda oficial. Essa data de adoção foi em 1850. Antes disso, você tinha os vários cantões da Suíça, que seria o equivalente aos seus estados, e por mais que o país ele seja bem pequeno, como eu já disse anteriormente, comparável ao território do Rio de Janeiro, ele é dividido em uma série de cantões independentes, que antigamente poderiam, inclusive, ter moedas diferentes. Na verdade, tem até um ponto interessante. A cidade de Lugano, na Suíça, ela, além do franco suíço, também adotou o Bitcoin como sua moeda própria. Mas o ponto é que, desde 1850, o franco suíço virou a moeda nacional da Suíça e passou a ser criado exclusivamente pelo governo federal.
E se a gente volta no tempo lá para os idos da Primeira Guerra Mundial, o que nós tínhamos era uma cotação do franco suíço ligeiramente parecida com a que temos agora do real com o dólar. Na época, $1 comprava mais ou menos 5 francos suíços. Infelizmente, eu vou colocar um gráfico aqui que não consegue retroceder até essa data tão antiga. Ele começa em 1970, que é um ano emblemático também. Vamos lembrar que logo depois disso, em 71, nós tivemos o fim do lastro em ouro do dólar. E o que aconteceu com o câmbio do franco suíço em relação ao dólar desde então foi que o franco suíço conseguiu o feito de se valorizar contra a moeda que é a referência mundial, aquela que é utilizada no comércio, que é guardada por bancos centrais em suas reservas e que é a unidade de conta utilizado para se expressar o preço de tudo que é negociado internacionalmente, como, por exemplo, petróleo, minério de ferro, soja, ouro, entre outros itens. Olhando aqui o gráfico, se a gente vem aqui para 1970, o que a gente vê é que nessa época a cotação era de $1 comprando mais ou menos 4,3 francos suíços. E hoje a gente está numa paridade, praticamente $1 comprando 1 franco suíço. Então feito em comparação com o que aconteceu com a moeda brasileira num espaço bem menor de tempo. Ou seja, temos 1-0 Suíça. Próximo ponto, vamos olhar agora a questão de liberdade econômica. Se você pega o índice de liberdade econômica, ele tende a medir os países entre si comparando parâmetros como liberdade comercial, carga tributária, eficácia jurídica e vários outros pontos. Eu vou pegar um dos índices mais populares que existem que avaliam isso, que é o índice da Heritage Foundation. Ele classifica os países em relação a 12 fatores: direito de propriedade, eficácia judicial, integridade do governo, carga tributária, gastos públicos, saúde fiscal, liberdade de negócio, liberdade trabalhista, liberdade monetária, liberdade comercial, liberdade de investimento e liberdade financeira. Dentro disso, os países são classificados por uma avaliação em pontos. Acima de 80 pontos, o país é livre. Entre 70 e 79,9 é majoritariamente livre. Entre 60 e 69,9 é moderadamente livre. Entre 50 e 59,9 é majoritariamente não livre e abaixo de 50 são países considerados reprimidos. Olhando essa classificação, como estão Suíça e Brasil? Primeiro, a Suíça tem 84,2 pontos, é o segundo da lista, fica atrás apenas de Singapura. Já o Brasil está na posição 133, e enquanto a Suíça está rivalizando com Irlanda, Nova Zelândia, Luxemburgo, os Países Baixos, Estônia, uma Taiwan, você tem aqui o Brasil rivalizando com Sri Lanka, Índia, a Ucrânia está como 130, não sei se isso aqui foi atualizado para depois da guerra. A gente não ganha por muito da Argentina, por exemplo, que é o 144, e o Haiti, que é o 145. Esse ranking, inclusive, ele envolve um total de 177 países. E eu quero saber quais países vocês acham que são os 3 últimos colocados nesse ranking. Vou dar 2 segundos para vocês pensarem antes de responder. Acertou quem pensou em Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Então veja, posição 2 da Suíça contra 133 do Brasil, ou seja, 2-0 Suíça. Próximo ponto, vamos dar uma olhada no PIB per capita. Por que será que realmente toda essa liberdade que os suíços têm se converte em mais riqueza para a sua população? E nisso perceba que a gente vai comparar a riqueza gerada em relação às pessoas que existem na Suíça. Porque, logicamente, como o Brasil é um país com várias vantagens geográficas, um território gigantesco e muito mais população, a gente gera mais riqueza do que os suíços. Nosso PIB, que seria a soma da riqueza gerada em um certo local, no caso, o país, é maior do que o suíço. Mas, comparando esse PIB com a população, chegando nessa métrica de PIB per capita, será que a gente continua ganhando? E aí, citando apenas para conhecimento, se a gente fosse pegar só o PIB, o nosso PIB em dólar está mais ou menos em 1,6 trilhão de dólares, enquanto o PIB da Suíça seria cerca de metade disso, próximo de 800 bilhões de dólares. Contudo, aqui a gente tem 213 milhões de pessoas gerando essa riqueza, enquanto na Suíça eles têm uma população inferior a 9 milhões de pessoas. Ou seja, no final, comparando a riqueza gerada com as pessoas que vão dividir essa riqueza, nessa média, né, o que nós obtemos é que o PIB per capita do Brasil fica em cerca de 7.500 dólares, enquanto da Suíça fica em 93.400 dólares. Ou seja, eles são mais de 12 vezes mais ricos do que a gente por essa métrica. Suíça 3, Brasil 0. This to get themselves back into it. And there it is, perfectly executed.
E pensando nesse PIB per capita aqui da Suíça, o que me veio à mente foi aquele estudo do Daniel Kahneman, onde ele queria ver até que ponto mais $1 era igual a mais felicidade, mais satisfação, e chegou na métrica de 75 mil dólares anuais. Ou seja, pensando nisso, dá pra gente ver que, na média, os suíços seriam muito felizes, porque teriam mais dinheiro do que o cálculo do Daniel Kahneman. Embora, se eu não me engano, o estudo seja de 2010, então teria que corrigir pela inflação, mas acho que basicamente pegando a inflação em dólar, nós chegaríamos aqui no PIB per capita suíço. Próximo ponto, vamos olhar agora o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O que o IDH leva em conta? Ele é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos educação, saúde e renda. Olhando a classificação, a gente vê que a Suíça tem um patamar de IDH muito alto. Inclusive, ela é o primeiro lugar do ranking. E aí, será que eu falo Brasil agora? Falar, né? O Brasil nem tá tão mal quanto eu pensei que estaria, não. A gente é o número 87 do ranking. A gente tá uma classificação abaixo do México, estamos à frente da Colômbia. O que me chamou a atenção aqui é que a gente perde para a Ucrânia novamente, mas eu acho que isso aqui foi antes da guerra. E também perdemos para a China. Contudo, pensando em todos os países avaliados, não tá tão ruim assim pro Brasil. Mas de fato a Suíça ganhou de goleada porque eles são o primeiro lugar do ranking. Ou seja, Suíça 4, Brasil 0. And a goal almost bewitching in its beauty. Excellent technique. Mas se você prestou atenção na thumb, você deve estar se perguntando agora, caramba, mas o Brasil vai fazer um de honra, né? Porque afinal tava lá 7-1, vamos chegar lá, fica até o final do vídeo. Próximo ponto de avaliação, questão de educação, e aqui eu vou dar uma olhada no PISA. Pegando a definição ipsiliteris do que seria o PISA, ele é um estudo comparativo internacional responsável por oferecer informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária dos 15 anos. A partir dos resultados do programa internacional, cada país tem a oportunidade de avaliar os conhecimentos e as habilidades de seus estudantes em comparação aos outros países, de modo a planejar políticas públicas educacionais para melhorar a qualidade e eficácia do sistema de ensino. O PISA é dividido em 3 assuntos: leitura e interpretação de texto, matemática e ciências. Pegando a pontuação que o Brasil costuma fazer. O que a gente vê, vou colocar o gráfico aqui na tela, é que fica entre 380 e 415 pontos nessas provas. Agora, pegando a da Suíça, veja que eles ficam entre 480 e 515 pontos. Isso aqui já está meio que embutido na ideia do IDH, mas só mostrando que a Suíça fez mais um gol aqui na gente. 5-0 Suíça. Próxima comparação, vamos ao valor de mercado das empresas da Bolsa. Será que agora a gente faz o nosso gol de honra? Lembrando que o Brasil tem uma economia muito maior do que a economia da Suíça, é uma das maiores economias do mundo. Naquela comparação de território e de população a gente viu que nós ficamos muito na frente. Então, pensando nisso, a nossa Bolsa deveria ter um maior valor de mercado em comparação com a Bolsa Suíça. Mas não é isso que acontece. Se a gente for pegar aqui dados de 2020, o que a gente tem é uma capitalização total da nossa bolsa de quase $1 trilhão, ficaria em 988 bilhões, só que isso até diminuiu. Se a gente for entrar no site do Ibovespa agora, eles colocam lá a capitalização total, contando 385 empresas, e eles falam que a capitalização fica em pouco menos de $800 bilhões. Já aqui no dado da Suíça de 2020, como vocês podem ver na tela, nós temos uma capitalização de $2 trilhões. Ou seja, apesar de ser um país muito menor, com muito menos gente, a Suíça consegue ter um valor de mercado na sua bolsa que é mais do que o dobro do nosso. Se a gente for comparar as maiores empresas do país, aqui no Brasil a gente teria uma Vale valendo 70 bi de dólar, uma Petrobras valendo uns 67, o Itaú Unibanco valendo 47. Já na Suíça, o que a gente vê é uma Nestlé valendo 327,6 bilhões de dólares. Depois vem a Roche e a Novartis, que são empresas do segmento farmacêutico. Mas perceba que só a Nestlé, por esse valor, já vale mais do que 1/3 da nossa bolsa inteira. Ou seja, aqueles que achavam que esse seria o nosso gol de honra, na verdade foi um 6-0 para a Suíça, e já tem gente torcendo para acabar os acréscimos, que tá ficando feio aqui pro Brasil. Próximo item que vamos olhar aqui, relação de dívida pública com o PIB. Esse assunto, inclusive, tem sido muito discutido por conta das falas recentes do presidente Lula, que foi eleito para começar o seu governo em 2023, que meio que atacam a questão da responsabilidade fiscal. Por conta disso, a gente viu um mercado mais estressado, uma bolsa em queda, o dólar chegou a subir, e já tem muita gente colocando expectativa de crescimento da dívida pública para os próximos anos. Mas pegando os dados que nós temos hoje, a dívida pública do Brasil, apesar
apesar de estar maior do que a média dos emergentes, ela está num patamar mais controlado. Se a gente for comparar com países desenvolvidos, por exemplo, tem vários que têm uma dívida pública muito superior à nossa. Citando alguns, Estados Unidos tem hoje uma dívida em comparação ao PIB de 137%, o que significa em termos leigos que para cada $1 que os americanos geram de riqueza, existe $1,37 de dívida. O Japão tem uma dívida pública de 262% do seu PIB, a França tem 113% e a do Brasil hoje está no patamar em torno de 80%, como vocês podem ver aqui na tela. Então veja que a gente está ganhando de todos esses países. Mas perceba também que esses países têm muito mais confiança internacional do que o Brasil. Inclusive, os Estados Unidos têm uma dívida PIB muito alta, mas eles são os donos da máquina de criar dólares. E eles podem criar mais moeda para pagar parte dessa dívida com muito menos efeitos nocivos em comparação a um país emergente fazendo a mesma coisa. Porque há muito mais demanda por dólares no mundo em comparação à demanda que existe por reais. Basicamente, a gente pode falar que 8 bilhões de pessoas demandam dólares, porque o dólar é a moeda mundial no final das contas. Enquanto aqui no Brasil, e estendendo a alguns países vizinhos que têm moedas ainda piores do que a nossa, a gente chega em o quê? Talvez uns 300 milhões de pessoas demandando reais. Então esse ponto já joga a favor dos Estados Unidos e de outros países que têm moedas mais fortes, mas que possuem dívidas públicas em comparação ao PIB maiores do que a nossa. Então pensando nisso, mesmo que nessa métrica a Suíça tivesse uma dívida pública em relação ao PIB maior do que a do Brasil, eles são donos do franco suíço. Será que isso seria tão ruim assim? Eu particularmente acho que não, mas a gente nem precisa entrar nessa seara, porque no final das contas a dívida pública da Suíça em relação ao PIB também é bem menor do que a nossa. Vejam aqui que eles têm cerca de 40% de dívida pública em relação ao PIB. Ou seja, depois de tudo isso que a gente viu, os suíços ainda são fiscalmente responsáveis, eles não fazem muita dívida. Ou seja, Suíça 7, Brasil até agora 0. Percebam que a gente está praticamente repetindo o roteiro daquele trágico jogo que tivemos aqui no Brasil na Copa de 2014, no qual a Alemanha fez 7 gols para que apenas no final, já entrando nos acréscimos, o Brasil fizesse o seu gol de honra. E a Suíça de fato é fantástica, tem uma moeda forte, uma economia pujante, uma renda per capita altíssima, um excelente IDH, como vimos aqui nesse jogo, mas o Brasil tem uma conquista que a Suíça não tem. Nós somos pentacampeões. Chupa essa, Suíça! É o 7-1, mas esse gol aqui tem que ser comemorado. Neymar has a go here, and that is a free kick artist at work. Espero, inclusive, que o Brasil tenha traduzido o seu favoritismo da seleção em vitória no campo. Estarei lá assistindo o jogo e torcendo pela gente. E quanto à economia, eu espero que um dia a gente consiga sair desse país mais ou menos na nota 5, em vários aspectos que a gente viu, para um país realmente do futuro, como a gente acha que o Brasil vai ser. Mas será que a gente vai continuar sendo o país do futuro de maneira indefinida? Esse país que quando melhora, bate no limite na banda de cima para voltar a piorar, mas que quando piora muito, bate no limite da banda de baixo e volta para a média, sempre passando de ano mais ou menos com aquela nota 5. Eu, sinceramente, não quero que essa seja a realidade por muito mais tempo. Mas isso não depende só da gente. Vamos ver se os nossos políticos assistem esse vídeo e decidem deixar o Brasil mais parecido com a Suíça. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.